Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco aí sobre os resultados de Vale do Rio Doce, tá? A companhia divulgou o relatório de produção e vendas referente ao segundo trimestre de 2024. Iremos citar aí as perspectivas da empresa no médio a longo prazo, tá? Mas antes de comentar aqui sobre todos os aspectos que envolvem a Vale do Rio Doce, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem esse vídeo e não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de vídeos que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Antes de começar, pessoal, a falar aqui sobre a Vale também, vale ressaltar que estamos aí com a nossa turma, a nossa primeira turma aberta aí do Rumo à Liberdade Financeira, tá? No caso aqui um curso muito amplo aqui de investimentos, onde você terá acesso a 4 módulos aí com videoaulas essenciais. Vocês terão aí aulas sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa, tá? E ainda tem aí um bônus especial, onde você tem indicações de livros e um material aí para estudar em PDF, a parte escrita. Fora também que tem a planilha aí com alto potencial de valorização em dividendos com ações, né? Por R$ 259,90 por zero, para quem aí garante a vaga no curso, tá? Então, é por tempo limitado. Já adianto aí para vocês irem garantirem a vaga de vocês, que consequentemente vocês se tornarão investidores independentes, porque é um curso muito amplo e pega aí principalmente as pessoas do zero, serve aí para iniciante, intermediário e avançado. Tem muitas ferramentas aí de análise para usar e identificar ativos aí no mercado. Fora que vocês podem também aqui na parte de cripto terem várias dicas aí e indicadores onde vocês podem utilizar para ganhar no mercado de criptomoedas, renda fixa aqui, explicando mais detalhadamente sobre marcação a mercado, fundos imobiliários, como você analisa um fundo imobiliário do zero e tem aí uma renda passiva sustentável, e ações aí, que eu já falo como principal foco aqui no canal, como que vocês podem colocar os indicadores em prática e não depender aí de casas de análise, clubes de investimento para estar montando a carteira de vocês. Então, não perca muito tempo, vem aí e garanta a sua vaga, tá? Falando aqui então para o tópico principal do vídeo, vale ressaltar que eu não detenho Vale no meu portfólio, tá? E nenhuma empresa aí de cunho cíclico. Como assim empresa de cunho cíclico? Já falei várias vezes aqui no canal que empresas cíclicas não fazem parte da minha estratégia aqui no canal, tá? Eu apenas me encontro com 3 ações aí na minha carteira: Banco do Brasil, Irani e BR Partners, tá? Ambas de setores distintos. BR Partners atua aqui no setor financeiro, portanto na parte de bancos de investimento, tá? Ou seja, não tem como principal atividade de crédito. Banco do Brasil na parte de bancão comercial, atua aí na parte de crédito consignado, né? Crédito rural, consequentemente muito perene na economia e paga bons dividendos. E a Irani, que é na parte de papel e embalagens, tá? Recebi aqui muitas perguntas no meu direct, o porquê que eu não coloco uma empresa de energia. Pessoal, por 2 motivos. Primeiro, o nosso dinheiro é finito, tá? Não temos aí capital suficiente para estar pulverizando em várias ações. Fora também que eu acho que as elétricas não estão num preço tão interessante agora, tá? Principalmente as transmissoras. Mas podemos encontrar aí algumas geradoras aí em preços atrativos. Mas se eu fosse colocar uma elétrica na minha carteira na parte de transmissão hoje, seria aí a ISA-CETEP ou a Taesa, que são as únicas duas, obviamente. Para mim, as duas se encaixam numa carteira de dividendos. Ou eu colocaria aí também uma geradora, que é a Companhia Energética de Brasília, que eu acho que é uma geradora muito boa, que paga bons proventos e tem uma boa perspectiva aí no médio a longo prazo, tá? Bom, pessoal, então vamos falar aqui um pouco sobre Vale, né? A ação da Vale já vem caindo aí já faz um bom tempo, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, Vale 3, tá? Vamos colocar aqui Vale 3, a cotação das ações da companhia, tá? Podemos verificar que na ótica mensal as ações sobem, né? Está aí no positivo de 1,61%, portanto, na ótica anual a Vale cai mais de 10%, tá? Saindo aí dos R$ 77 para os R$ 62, tá? E por que a Vale ela tem caído de uma maneira tão expressiva na sua cotação? Bom, pessoal, na realidade, com empresas cíclicas, há vários aspectos do porquê a empresa acaba caindo. O primeiro fator, mais especulativamente falando, é devido ao Ibovespa, tá? Como a Vale lá detém uma grande representatividade no Ibovespa, o Ibovespa vinha com uma tendência de queda muito acentuada desde o ano passado. Percebam que o Ibovespa chegou a 129 mil pontos e agora acabou caindo para os 119 mil. Agora o Ibovespa acabou se recuperando, portanto, a Vale não acabou acompanhando, tá?
E isso aqui acaba como raridade, porque as empresas cíclicas, elas têm uma alta representatividade no Ibovespa. A Vale tem uma representatividade de mais ou menos 13%, tá? E a Petrobras, mais ou menos 15%. Juntando as duas, elas têm uma representatividade de negociação de 30% no Ibovespa. Então acaba sendo até estranho, né? O Ibovespa subir e a Vale acabar não subindo. Mas existe uma explicação plausível para este fato não ter ocorrido, da alta nas ações. O primeiro ponto é o preço do produto que a empresa vende, tá? O minério de ferro, ele alcançou um topo de 212 dólares, tá? No ano de 2021, onde a gente teve o boom das commodities aqui no Brasil, ou seja, várias commodities explodiram, né? Tanto o minério de ferro, como o próprio PVC, que a Unipar foi lá nas alturas, e várias outras commodities aqui no mercado brasileiro, né? Acabaram explodindo e as empresas tiveram o seu topo. Agora, as commodities vêm caindo e a Vale está estagnada aí, o preço do minério de ferro há um bom tempo, em 108 dólares a tonelada, tá? Pessoal, vale ressaltar que nem engatamos num ciclo de queda. Teve períodos na história em que o preço do minério de ferro já custou 35 dólares a tonelada. Aqui a Vale tinha um resultado muito inferior ao que tem hoje, tá? E a tendência é que se o minério de ferro continuar caindo, tá? Nesse curto prazo, a Vale possa piorar ainda mais os seus resultados. Portanto, é muito imprevisível tomar aqui um ponto de partida com o minério de ferro, até porque depende de muitas questões, oferta, demanda, o câmbio, depende aí também das exportações para países globais, como por exemplo a China, que detém uma representatividade muito elevada aí no minério de ferro. Então, vários aspectos aí acabam pressionando o preço das commodities, tá? Por exemplo, aí vai depender muito de como as exportações e as importações vão se perpetuando nos países, tá? Agora a gente prevê aí, o mercado prevê pelo menos uma estabilização de preço aí no minério de ferro, mas pode ser que mais para frente aí possamos ter uma leve alta, tá? De qualquer forma, partindo aqui para o resultado da Vale do Rio Doce, que é o resultado do primeiro trimestre, vamos pegar aqui então, no caso, o desempenho da Vale no segundo trimestre, tá? O desempenho da Vale no segundo tri foi marcado por um aumento significativo de 7,3% nas vendas de minério de ferro, por um desempenho consistente no semestre aí, né? Alcançando recorde de produção para um segundo tri. E a Vale ela cita que a produção de minério de ferro atingiu 80 toneladas no segundo trimestre, né? 1,9 toneladas maior aí do que o trimestre anterior, suportado pela performance robusta em Vargem Grande, tá? No caso, em uma das sedes que a Vale possui nos seus ativos, né? Para acabar aí tendo essas minerações. E o desempenho deste trimestre reforça a nossa confiança em atingir o limite superior do guidance na produção. Então, a Vale ela cita que em termos de produção, vale ressaltar que o minério de ferro detém uma grande representatividade nas receitas da Vale. A empresa tecnicamente tem melhorado tudo, até porque se a gente pegar o resultado do primeiro trimestre, a Vale teve recorde de vendas, teve crescimento no seu EBITDA, as barragens estão aí estabilizadas, mesmo com uma queda aí no nível de emergência, elas continuam seguras, a produção de minério tem aumentado, a produção de cobre cresceu 22%, tá? Teve esse aumento no EBITDA que já citei aqui para vocês. Olha só, o EBITDA se manteve estável, né? E tem aí crescido ao longo dos trimestres. Então, em termos aí, no caso, ela tem também um caixa muito seguro, tá? Perceba que o custo caixa da Vale também está muito tranquilo aí, né? E a companhia possui um fluxo de caixa livre muito robusto, tá? De 2 bilhões, ou seja, pessoal, e detalhes, 2 bilhões de dólares, tá? Com o dólar hoje a 5,55, basicamente aí 2 bilhões de dólares, porque a Vale ela tem ADRs negociadas no exterior e no mercado de ações lá fora. Se a gente pegar aqui 2 vezes 5,55, a companhia detém 11,1 bilhão em caixa, tá? Então a companhia está muito segura aí nos seus resultados, não há risco aí, pelo menos no curto prazo, da empresa acabar decepcionando e frustrando os acionistas. Mas é aí que encontra uma outra problemática, porque de nada adianta a demanda por minério de ferro, o crescimento, a produção, né? A cadeia produtiva da empresa está aumentando, sendo que o preço continua descendente, o preço continua caindo aí, né? Consequentemente, não fica elas por elas, mas a empresa tem reportado aí resultados não tão bons em visão do mercado, tá? Então, para o mercado ele ser muito curto prazista, ele acaba precificando a empresa mais barata, tá? Então não adianta, pessoal. Em termos de qualidade, eu acho a Vale excelente, tá? Excelente. Boa gestão de caixa, a empresa tem boas receitas,
tem uma boa produtividade, no caso está bem posicionada aí no seu market share. O problema dela é a questão é que ela é cíclica. Pessoal, isso, empresas cíclicas são assim, há ciclos, né? Mas mesmo a Vale sendo cíclica, mesmo as empresas de commodities no Brasil sendo cíclicas, elas geraram muito valor ao acionista. Se a gente pegar aqui a Vale e outras empresas que participam, no caso aí, de empresas cíclicas aqui no Brasil, a Vale ela entregou 10.200% de retorno, tá? Então o investidor ele multiplicou o capital aí nessa ótica em mais de 100 vezes, tá? O que basta para o investidor em empresas cíclicas é ter estômago, até porque você vai ficar muito tempo vendo aí um ciclo de queda. E no ciclo de queda, pessoal, machuca, dói mesmo, porque você não vê dividendos entrando, porque quando essas empresas estão em ciclo de queda, você tende aí, além de ter uma desvalorização vertiginosa nas ações, você não tem recorrência de renda, porque a empresa está tendo prejuízo, provavelmente lucros muito baixos, e não há pagamento de dividendos. Então, nos períodos de baixa, é aí que mora o perigo. Vai ser testado o seu psicológico à prova, porque num ciclo de baixa é realmente péssimo. Você vê ali seu patrimônio derreter e você não tem dividendos entrando para retroalimentar ou pelo menos aí aliviar com uma duration, né? Você ter ali entrando dividendos, você pegando e reaplicando. Então, com empresas cíclicas assim é que funciona, tá? Riscos mais altos, retornos mais altos. Porém, quando ela engata num ciclo de alta, o cenário totalmente muda, né? Você tem aí um crescimento robusto nos dividendos, tá? Tanto que não é à toa o Barça com a Unipar recebeu R$ 15 por ação por dividendo. Salvo engano, ele tinha uma posição grande, recebeu 200 milhões de reais. Fora aí também a valorização das ações. Então, assim, com empresa cíclica, basicamente é assim que funciona, tá? Ciclos de baixa e ciclos de alta. Se você é um investidor de longo prazo nessas empresas, o mais racional seria fazer se posicionar, aumentar, comprar fortemente essas empresas no ciclo de baixa e, no caso aí, acabar mantendo a sua posição e colhendo o tempo de bonança, né, que são os dividendos que essas empresas distribuem, nos ciclos de alta, porque aí você vai conseguir ter esse gerenciamento, né? E aí é que mora outra problemática. Tá bom, Pablo, então como que eu descubro que a ação está barata? Como eu identifico se uma empresa de commodity está no seu fundo, né? Para que eu possa ali comprar essa empresa e me posicionar no setor de commodity? Bom, há pelo próprio indicador preço sobre lucro, mas é aí que mora um outro problema. Existe, no caso, é contraintuitivo, né? Com empresas normais da economia, bancos, seguradoras, empresas de energia, nós preferimos, é preferível que quanto menor o PL, melhor, porque eu estou pagando menos por aquela empresa, tá? Então, no caso, quanto melhor as margens, melhor, quanto maior o payout, melhor, quanto melhor aí, no caso, o EV sobre EBITDA, melhor, quanto melhor o ROI, melhor. Só que com empresas de commodity, não. Com empresas de commodity é totalmente o oposto. Quanto mais esticado o PL está, por que é o PL? Nada mais é do que o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Ou, para abreviar, você pega o preço da ação aí, dividido pelo LPA, que é o lucro por ação, já para ter uma divisão mais simples, né? Quanto mais esticado esse múltiplo, melhor, porque simboliza que a empresa está no pior dos cenários, ou seja, uma empresa de commodity negociada a 15 vezes lucro, 20 vezes lucro, é aí que mora as oportunidades, porque a empresa está no pior dos cenários, tá? A tendência aí é que essa empresa venha a se recuperar. Então, PL alto, se a gente pegar o PL da Vale lá para 2021, onde a gente teve o boom das commodities, olha só o PL dela, estava em 2,92, a empresa estava com resultados imensos, é aí que mora o perigo, porque você pode estar comprando a ação cara, né? Agora a Vale, ela voltou a ter múltiplos maiores, é agora que mora aí algumas oportunidades, né? A 7 vezes lucro, perceba que nos ciclos de baixa, a empresa, ela já chegou a 14 vezes lucro, tá? Então aí para os investidores de commodities, isso aqui é uma baita oportunidade. E aí quando a empresa tem um PL negativo, é até legal, porque simboliza, claro, legal com uma certa coerência, né? Porque simboliza que a empresa está tendo prejuízo. Mas você pode ali, se você acredita nesse tipo de empresa, estar pensando que está comprando no fundo, tá? Então, basicamente, como que se posiciona investidores de empresas cíclicas? Eles preferem empresas com múltiplos mais altos. Olha só que legal, né? Totalmente o oposto. Geralmente a gente prefere quando o ROI está bem baixo, tá? Porque simboliza que a rentabilidade do seu capital investido está péssima, a empresa pode vir a se recuperar para os próximos meses. A gente prefere quando a dívida começa a subir levemente, tá? Porque a gente mostra que a empresa está sofrendo, então é aí que eu me posiciono, quando tudo vai mal. Basicamente é isso, pessoal, não existe almoço grátis, tá? Esse é, no caso aí, o capitalismo, é basicamente, principalmente com empresas cíclicas, né?
onde você precisa aí se posicionar quando o ciclo está contra, né? Não quando está tudo favorável, porque aí é que você não terá lucros aí relevantes, tá? Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Olha só o yield da empresa em 2021, 18%, tá? Imagina para você que tinha um yield on cost ali, ó, se a gente pegar aqui no Status Invest, né, que é um outro site que eu utilizo muito aqui para olhar, no caso, o lucro por ação das empresas, vamos colocar aqui Vale 3, a Vale do Rio Doce, né? Percebam aqui, ó, que em termos de dividendo por ação, a empresa no ano de 2021, ela pagou R$6 por ação. É realmente muito. Por quê? Porque ela estava num ciclo de alta. É fácil você olhar esse tipo de empresa quando tudo vai bem. O preço das ações quando em 2021 custavam R$101. Imagina para o investidor que se posicionou aqui, ó, quando ela estava 14 vezes lucro. Vamos dividir aqui, ó, a prova de que empresas de commodities você tem que se posicionar no ciclo de baixa, né? R$6 dividido por 35, você estaria tendo yield on cost hoje, né, de mais ou menos de 17%, tá? Então, assim, realmente impressionante. Fora que a empresa pagou muito mais no ano de 2021, né? Então, realmente aqui você teria um yield excepcional, né? Fora a valorização das ações que você teve de mais aí de 100%. Então, empresas de commodity é contra-intuitivo. Você vai se posicionar quando tudo vai mal. Isso com qualquer empresa que tenha suas receitas atreladas a produtos cíclicos, tá? De qualquer forma, se olharmos aqui o fluxo de capital estrangeiro na B3, né, está positivo, está ascendente. Cada hora entra capital estrangeiro aqui no Brasil. Isso pode levar aí os ativos de risco a serem melhores precificados lá na frente, tá? Mas eu não me baseio por perspectivas aí especulativas, eu olho mais para os resultados, que é o principal fator aqui numa análise aqui fundamentalista de uma empresa, tá? Partindo aqui, pessoal, para a taxa equivalente, tá? O que é a taxa equivalente? Eu mostro pouco aqui no canal. Calcula qual foi o retorno anual composto da Vale, tá? Grandes investidores, eles vislumbram pelo menos um retorno aqui no Brasil, porque nós não somos moeda forte, somos uma moeda emergente desvalorizada, né? Então, nós preferimos uma rentabilidade anual de 20% ao ano, no mínimo, tá? Isso aqui para uma carteira de dividendo sólida, tá? A Vale, claro, você pode ter 20% ao ano, até 15% ao ano seria aí o preferível. Vamos fazer a taxa equivalente aqui da Vale, tá? Que é aí para a gente descontar a faturação da empresa, né? Vamos colocar aqui um parênteses para abrir. Vamos colocar também um sinal de mais, porque no sinal de mais aqui, a gente consegue encontrar todo no caso, o cálculo aqui da empresa, tá? Agora a gente vem aqui no Oceans 14, a empresa deu 10.260% de retorno, tá? Vamos colocar aqui 10.260%, mais ou menos de retorno aqui que a empresa ela proliferou para o acionista, né? Vamos fechar aqui no caso o parênteses, colocar o colchete, né? Para que a gente encontre aí a taxa equivalente da companhia. Aí vamos colocar, abrir um outro parênteses, 1/, que é o prazo que eu quero para o tempo da empresa. Qual foi o tempo que a Vale ela deu esse retorno? Basicamente aqui, mais ou menos, se a gente considerar aqui desde o plano real, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 anos. Vamos arredondar para 25 porque só está considerando 2023, tá? Então vamos colocar aqui 25 anos no tempo, tá? Fechar o parênteses, menos 1. Vamos descobrir aí então, opa, faltou parênteses aqui, menos 1. Bom, a Vale, basicamente, ela deu um retorno anual composto, vamos ver aqui, ó, igual 1. Deixa eu só, peraí, pessoal, correu um errinho aqui, ó. Vamos colocar mais um parênteses, né? Agora acho que vai sair aqui o cálculo. Como eu falei, esse Excel aqui acaba tendo uns probleminhas, peço desculpas aqui para vocês. Encontramos, né? A Vale, ela deu um retorno anual composto de 20% ao ano, tá? Então, realmente um retorno aqui excepcional. Bate aí o retorno de muitos investidores, tá? O Warren Buffett, por exemplo, na sua média, ele teve um retorno de 20% ao ano. Então, detalhe, é 20% ao ano composto, tá? Não é 20% ao ano em juros simples. Isso aqui de forma composta gera um retorno muito bom ao longo do tempo, tá? Então a Vale ela conseguiu aí, no caso, entregar esse retorno para os acionistas, mesmo com todas essas turbulências de minério de ferro, né? Queda, ela depende de cenários extrínsecos, empresa cíclica, varia em função do preço da commodity, mesmo assim, olhem só, a longo prazo, a empresa gerou bons resultados, tá? O mesmo se vale com Unipar, o mesmo se vale com Ferbasa, que são outras empresas também cíclicas. Então, empresa cíclica gera valor, gera sim, né? Mas são empresas que você vai ter uma volatilidade tanto de resultados, de dividendos e de cotações
maior do que uma empresa normal, tá? E sempre priorizem muito, principalmente para empresa cíclica, o preço sobre lucro, tá? Múltiplos mais esticados são melhores para esse tipo de ação aqui na Bolsa de Valores, tá? Indo aqui para o Microsoft Start Money, pessoal, para que a gente encerre nossa análise com chave de ouro, né? Hoje a Vale está aí com uma recomendação de acordo com os analistas, né, de compra, né? A empresa encontra aí com uma recomendação de compra aqui de acordo com a casa. Olha só, a recomendação está de compra, tá? E no caso, o mercado prevê que a empresa irá se beneficiar aí para os próximos anos, tá? Indo para o indicador aqui de beta, né? Lembra o que eu falei para vocês do beta? Vou deixar o vídeo aqui no card para que vocês possam visualizar novamente. Assistam, que eu fiz uma aula aí especial apenas para o beta, tá? O beta nada mais é do que mede a volatilidade em relação ao seu benchmark, que é o Ibovespa, né? Se a gente colocar a Vale 3 aqui, a cada 1% que o Ibovespa oscila, a Vale, ela basicamente oscila 0,93. A volatilidade é um pouquinho grande, tá? É claro, empresas aí mais sólidas têm volatilidades menores. A Vale tem uma volatilidade bem maior do que uma empresa tradicional, tá? Até por ser cíclica aí, você vai ter que ter um estômago um pouco mais elevado. Agora vindo aqui pro desvio padrão, né, que mede a volatilidade anualizada dos ativos, tá? A Vale do Rio Doce, ela detém uma volatilidade, vamos colocar aqui, ó, Vale 3, né, para que a gente consiga visualizar. A Vale 3, ela detém uma volatilidade anual aí de 0,009. Aqui não tanto, né? Porque a gente colocou um prazo aí de, no caso, 12 meses, 0,01. Então o desvio padrão é baixo, até que ela é segura, viu, pessoal, para uma empresa cíclica, tá? Tem empresas que você tem que se preocupar quando a volatilidade é acima de 0,013. É aí que mora a preocupação, que você vai ter a sua carteira vai ser uma montanha russa, tá? Então, tome muito cuidado aí com esses fatores, tá? De qualquer forma, o mercado, o Money Time cita que a produção da empresa subiu 2,5%, tá? Ela produziu 80 milhões de toneladas métricas no caso, aí, as vendas de ferro dispararam. Então, o mercado tem uma visão aí otimista para a empresa, mesmo com essas turbulências que têm acontecido, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí bem profundo, tá? Como eu falei, esses vídeos de análise de empresas, né, é mais profundo, dura mais, então vocês necessitam ter paciência aí para estudar esse tipo de conteúdo, tá? Analisamos desde uma maneira quantitativa até qualitativa da Vale, tá? E há pretensões pelo mercado, claro, é meio imprevisível quanto que esse tipo de empresa pagará de proventos, depende muito do resultado, mas basta vocês pegarem o lucro líquido dos últimos 12 meses, tá? Se vocês pegarem aqui no caso no Investidor 10, ó, a empresa ela lucrou em 2023 40 bilhões de lucro, tá? 40 bilhões, pessoal. Realmente isso aí que você ouviu, tá? Você pega aí 40 bilhões de lucro, divide pela base acionária, você tem o LPA. E do LPA você filtra o payout e aí você tem o dividendo por ação projetado, tá? Não tem como estabelecer um preço teto para esse tipo de empresa, porque realmente com empresa cíclica é mais aí cíclico, né? Você não tem ali tanta previsibilidade com esse tipo de empresa. Então, você fica aí mais essa questão intuitiva, né? Será que nesse ano o minério vai performar bem? Será que não vai? Você tá vendo por que esse tipo de empresa é complicado, principalmente para quem está iniciando no mercado financeiro. Vou terminando o vídeo por aqui, fique com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.